Amém. Glória a Deus. Fala comigo, a igreja, o templo, o prédio vai ficar fechado, mas a igreja não vai ficar parada. Amém. Nunca. Bom, continuando aqui um pouco a reflexão no realinho, nós estamos falando um pouco de realinhar os pensamentos, né? E eu acho que é um dos maiores desafios, né? Eu comecei com o pensamento porque acho que é o meu maior desafio. Então eu estou pregando para mim esses dias, eu estou ouvindo as pregações para mim, isso é bem gostoso, estou estudando para mim. E é bom a gente poder ouvir a palavra de Deus e poder receber dessa palavra e beber dessa palavra. E aí eu quero retomar algumas coisas e perguntar para vocês: por que será que realinhar o pensamento é importante? Por que será que os pensamentos são tão importantes? E a minha primeira afirmação é: porque os nossos pensamentos, eles são sementes. Fala comigo, os nossos pensamentos são sementes. Amém? Quando você entende que seus pensamentos são sementes e que o nosso coração é essa terra fértil, a nossa mente, né? Se a semente produzirá e o coração do homem é fértil, então nós temos que tomar cuidado com a semente que nós colocamos dentro do nosso coração. Temos que tomar cuidado qual é a semente que você tem semeado, qual é o pensamento que você tem abrigado, qual é o pensamento que você tem dado vazão dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, qual é o pensamento que fica dentro te martelando. Nós precisamos entender que tomar cuidado com ele. Eu li Eclesiastes 11:6 há uns domingos atrás, eu quero reler novamente esse versículo que fala o seguinte: pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então, cuidado com os seus pensamentos, você não sabe, cuidado com o que você pensa, porque você não sabe qual deles vai prosperar. E se você não sabe qual deles vai prosperar, ou talvez todos os pensamentos que você tiver vai prosperar. Então olha o perigo que você está vivendo, o perigo que você está enfrentando. Aí, mas não é ninguém que está te colocando em enrascada, não é ninguém que está te colocando em cilada nenhuma. Muitas vezes você está colhendo, muitas vezes eu estou colhendo fruto do meu pensamento, fruto daquilo que eu estou alimentando e abrigando dentro da minha mente, dentro do meu coração. Então, fala comigo, o coração é uma terra fértil, e toda semente que for colocada lá nessa terra prosperará. Então o coração não sabe qual é a semente, a terra não sabe que semente que foi colocada lá. Ela está lá para nutrir aquela semente e fazer ela crescer. Então nós precisamos realinhar os nossos pensamentos, para que possamos pensar segundo a vontade de Deus, pensar segundo a palavra de Deus, nos alinhar segundo a vontade de Deus. Eu estava esses dias, eu acho que alguns irmãos sabem que Deus recolheu esses dias mais um dos servos deles, né? O grande evangelista Luiz Palau, então, morreu recentemente, acho que faz 2 dias. E alguma das coisas, muitas perguntas que ele recebia, e uma das perguntas que mais ele recebia era sobre os pensamentos: como vencer os pensamentos, como mudar os pensamentos, como reprogramar a sua mente para pensar aquilo que é certo, pensar aquilo que é bom. Aí ele perguntava para a pessoa o seguinte: você lê a Bíblia todo dia? Simples assim. Você lê a Bíblia todo dia? Aí as pessoas geralmente, né, sim, não, talvez, né, uns fingiam demência e tal, mas aí o que ele falava assim: você precisa ler, aí ele indicava, você precisa ler Provérbios e ler Salmos todos os dias. Ele falava isso. Eu fico alegre de saber que nós aqui temos lido os Provérbios todos os meses. Durante o ano nós lemos Provérbios durante 12 vezes, que nós lemos do ano passado o Salmo 2 vezes, os 150 Salmos 2 vezes. Então eu creio que isso vai mudando a nossa mente. Toda vez que a gente lê, alguma coisa acontece. Toda vez que a gente lê, alguma coisa muda. E aí ele dava uma receitinha no final. Depois que você lê os Salmos e o Provérbios daquele dia, você deve marcar um versículo daquele dia.
e decorar aquele versículo, recitar aquele versículo, ler aquele versículo, escrever aquele versículo. Mas por que ele está falando isso, gente? Porque nós estamos semeando a palavra de Deus na nossa mente. Amém? Semeando a palavra de Deus na nossa mente. E é interessante isso. Há um ditado que fala: cabeça vazia, oficina. Gente, que coisa mais feia, né? Oficina de quê? Mecânica, será ou não? O que oficina que é? Mas é o lugar onde ele vai trabalhar. Cabeça vazia, oficina do diabo. Só que muitas vezes nossa cabeça não está só vazia, está cheia de coisas que não presta. Está pior ainda, né? É oficina e depósito do diabo, né? Então nós precisamos encher a nossa mente, encher os nossos pensamentos com a palavra de Deus. A Bíblia fala: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus tem que ser isso para nós: lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Às vezes nós pensamos muitas coisas, temos muitas dúvidas, muitas questões. Às vezes, gente, algumas questões nunca serão resolvidas. Nunca, e às vezes nós estamos martelando numa coisa que nunca vai ser resolvida. Mas quando nós tiramos o foco da questão e nos realinhamos com a palavra de Deus, com a semente divina da palavra de Deus, a nossa vida pode mudar. As questões às vezes nunca vão mudar, mas nós é quem mudamos. Eu ouvi um testemunho do Otmani, eu achei sensacional, que ele tinha um amigo, os dois haviam se convertido e estavam trabalhando. E eles trabalhavam num restaurante na China, lavando pratos. E estão a China, país mais populoso do mundo, e diz que o lugar mais barulhento que tinha era a cozinha. O cozinheiro gritando, correndo e tal, e sai o prato, sai não sei o que, não sei o que, e barulho de panela, barulho de prato, barulho de talher, não sei o que. Você sabe quando tem um almoço na sua casa, alguém vai lavar a louça, às vezes não faz aquela barulheira, né? Você é uma pessoa, um almoço numa família, pensa num restaurante onde milhares de pessoas almoçam. E aí o amigo dele falou assim, não aguentava: como é que você consegue trabalhar, como é que dá para trabalhar num lugar como esse, com tanto barulho? Aí ele falou assim: eu não tenho problema, porque dentro de mim está em silêncio. Então, ele estava em silêncio, porque a mente dele estava cheia da palavra de Deus, desconectava, lavava as pilhas de prato que aparecessem, mas estava desconectado. Eu acho que quando a gente entende que nossos pensamentos são sementes, a gente começa a bombardear nossa mente com esses pensamentos e com a palavra de Deus, para que essa palavra produza vida, produza esperança, produza salvação, produza socorro no momento que nós precisarmos de socorro. Às vezes nós estamos dentro da igreja e, lógico, nós somos seres humanos, nós temos emoções, mas a emoção é como a onda do mar, sobe e desce, mas a palavra de Deus dentro da nossa mente é essa âncora que nos mantém firmes, e as circunstâncias podem subir e descer de qualquer maneira. Eu já falei aqui há um tempo atrás, eu me lembrei novamente dessa figura, que quando você está dentro no mar, eu não gosto muito do mar, assim, eu nunca viajei de navio, mas eu não tenho muita coragem não, né? Quem sabe mais para frente eu posso até, né? Mas eu falo: mas por que você não tem coragem? Porque eu não sei nadar. Mas olha que tolice minha, não adianta saber nadar se está no meio do oceano, né? Morrem os que sabem nadar, os que não sabem também, né? Porque vai nadar do oceano até aonde, né? Se escapar do tubarão, não tem força para chegar na praia, não adianta, né? Então, eu não gosto muito de navio. Às vezes, quando a gente viaja de avião, quando viajava durante o dia, eu olhava no oceano, sem fim, via aquele navio lá no meio do oceano, naquela vastidão, eu falei: meu Deus, como é que tem coragem? Mas, você sabe por quê? Quando há uma tempestade, quando há uma tormenta, quando há muda-se o tempo, o vento, as ondas começam a bater no navio, e sabe que tem ondas de 40 metros de altura em alto mar? 40 metros de altura. Então o barco levanta, sobe, desce. Mas sabe de uma coisa, gente? O que afunda o barco não é a água que está fora do barco. Você não tem que preocupar com a água que está fora do barco, tem que preocupar com a água que está dentro do barco. O que afunda o barco é a água dentro do barco. Então, muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, com tantas questões, com tantas dificuldades, com tanta luta, com tanto levante. Quem aqui já teve algum levante na vida?
alguma luta, alguém levantou contra você. Agora eu tenho uma notícia para te dar: não foi o último. Não, isso sempre vai ter. Quem aqui teve algum problema, alguma dificuldade? Nós estamos cheios de dificuldades. A vida está cheia de dificuldades. Mas o que vai derrubar você, o que pode derrubar você ou derrubar a mim, não são as dificuldades que estão fora da gente, mas é o que está dentro da gente, dentro do coração, dentro da mente da gente. Por isso é importante alinhar os pensamentos, trazer para a nossa mente aquilo que nos pode dar esperança, aquilo que nos pode dar uma luz no final do túnel. Muitas vezes o diabo quer chamar a atenção da gente para as ondas de 40 metros, para a dificuldade, para o vento que vai jogar um barco para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Mas você não deve temer. Enquanto a água não estiver entrando no barco, você está seguro. Nós temos que entender, alinhar o pensamento, nossa mente tem que estar cheia da palavra de Deus, cheia da palavra de Deus. Eu gostei da canção que os meninos colocaram, eu já dei esse testemunho, acho que é do Diante do Trono, né? Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Quando eu fui operado de emergência com uma pedra no rim, de uma noite para outra, acho que eu nunca tive tanta dor assim na vida, uma coisa impossível, que não tinha como parar, enquanto o médico não me nocauteou e não me operou, né, e tal, depois, não foi muito fácil, porque você acorda com a boca machucada, porque eu acho que os médicos, né, dá aquela, bota aquele tubo lá para você não respirar e tal, né? Porque eu animei bastante o médico, o anestesista, na hora que ele foi me operar, ia dando anestesia, perguntou: "Você tem alguma coisa que você quer falar?" Eu falei: "Não, tá tudo bem." Eu falei: "Tá, a única coisa é que às vezes eu tenho umas apneias." Como é que é isso? É uma apneia, para de respirar. Então acho que o cara falou isso, então já colocou o tubo, né? Então quando eu acordei, tinha uma dor assim na boca e tal. Mas eu me lembro de uma coisa, o cara me apagou. E depois eu acordei, só me lembro, eu acordei numa sala e uma enfermeira bateu a mão no meu pé e falou assim para mim assim: "Tá acordando, né, seu Carlos?" Aí eu falei: "Como é que ela sabe que eu estou acordando?" Aí eu percebi que eu acordei e estava cantando essa música: "Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, escuta o meu clamor." O meu corpo estava dormindo, mas meu espírito estava bem vivo diante de Deus. A minha mente estava cheia da palavra de Deus. O Davi viu, né, Davi? Teve lá, eu lembro disso. Foi tanto de emergência que até uma calça, um moletom seu teve que me levar lá no hospital. Foi uma coisa assim, de uma hora para outra. Mas eu estava cheio. Fora do meu barco, a água estava levantando com tudo quanto era lado, mas eu tinha paz dentro da minha mente, dentro do meu coração. Nós temos que entender, os nossos pensamentos, eles são sementes, eles podem nos derrubar, eles podem nos levantar. Quem é que escolhe? Quem é que escolhe? É você que escolhe, não é mais ninguém que escolhe, é você que escolhe. Nós precisamos experimentar, precisamos receber isso. Em Gálatas 6:7 fala o seguinte: "Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquele que come semear também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna." Gálatas 6:7 é o versículo 10. "E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos." Olha só, essa aqui fala um pouco diferente. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos bem a todos, né? Eu acho que é interessante, e principalmente aos domésticos da fé. Gente, os nossos pensamentos são sementes, porque os nossos pensamentos ditam as nossas atitudes. Ninguém faz uma coisa sem antes pensar. "Ai, foi sem querer." Oi, como é que é? Mas você pensou antes de fazer. Você pensou antes de fazer. Então os nossos pensamentos são sementes, porque eles geram atitude. E o versículo 9 fala o seguinte: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos." Põe o 9 para mim, por favor. Portanto, não nos cansemos, vamos ler juntos?
Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Amém? Fala comigo, haverá uma colheita. No tempo certo, haverá uma colheita. Às vezes fala, eu tenho feito coisas boas, pensado, feito e tal, e eu não tenho colhido. Gente, nós vamos colher, Deus está nos chamando para colher. Ele fala, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos se não desfalecemos. Fala comigo, eu não vou desfalecer. Eu estarei vivinho da Silva para colher, em nome de Jesus. Mas eu espero que você e eu possamos colher coisas boas, coisas novas, maravilhosas. Agora, por que será então, gente, que os nossos pensamentos são tão importantes? Primeiro eu falei, porque eles são sementes. Porque nós temos a essência, todo homem tem a essência de Deus dentro dele. Mas se você é filho de Deus, você tem o Espírito do Deus vivo dentro de você. Sua semente é muito mais poderosa, tem muito mais poder, muito mais eficácia. Amém? Ainda mais se você for nascido de novo. Nós estamos aprendendo na escola usar o nome de Jesus, a autoridade de Jesus, o poder de Jesus. Você é filho de Deus. Então você vai colocar sementes não só na sua vida, onde quer que você for, você vai marcar, semear, fazer o bem às pessoas. Está escrito aqui, não nos cansemos de fazer o bem. Gente, por que é tão mais fácil a gente cansar de fazer o bem e às vezes começar a fazer o mal? Mas Deus vai nos levantar nesses dias com fé, com força e coragem para fazermos o bem. E fala comigo, principalmente aos irmãos da célula, da igreja. Gente, precisamos começar a fazer o bem aqui dentro. Amém? Às vezes a gente põe o foco nos outros. O que será que o outro poderia ter feito por mim? Mas o foco não é isso, o foco é o que será que eu poderia fazer pelo outro. É isso. E porque os sementes são importantes, porque os pensamentos são importantes, porque eles são sementes, mas porque os pensamentos não são só sementes, eles são armas poderosas. E se os pensamentos são armas, é lógico que eles são armas, pode matar alguém, pode destruir alguém. Os pensamentos são armas poderosas, mas então se são armas poderosas, eu vou escolher usar essa arma a meu favor, não contra mim. Tem gente que trabalha contra si mesmo, trabalha contra a sua família, trabalha contra o seu casamento, trabalha contra o seu filho, trabalha contra a sua casa. Não devemos trabalhar a favor da nossa família, a favor da nossa casa, a favor da nossa nação, a favor dos nossos líderes, a favor dos nossos pastores, a favor do nosso cônjuge. Pensar aquilo que é reto, fazer aquilo que é reto. Joyce Meyer fala o seguinte, que o campo de batalha é a nossa mente. Aponta aqui na sua cabecinha, fala assim, aqui dentro é o campo de batalha. É aqui dentro que eu venço ou eu perco. Sabe por quê? Porque Deus já fez tudo por você lá na cruz do Calvário, está tudo pronto. Mas se a gente não entender, se a gente não abraçar isso, a gente perde isso. Em 2 Coríntios fala o seguinte, do versículo 10 a versículo 5, porque andando na carne, nós não militamos, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento, todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Onde é que está a luta? Dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos pensamentos. Eles são armas poderosas, mas nós vamos submeter, sujeitar os pensamentos a Cristo, a obediência de Cristo. Amém? Você está pensando, o pensamento vai lá, onde você faz? Agarra ele, traz ele de volta. Vem aqui, cabra safado. Se sujeite, né? Ajoelhe-se. É assim que tem que ser, e é assim que tem que ser. É uma luta, mas nós estamos aprendendo, gente. É uma guerra, mas nós estamos lutando. Mas nós vamos vencer. Mas nós precisamos que o nosso pensamento seja cheio com a palavra de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus. Eu gosto demais também de 2 Coríntios 6, versículo 7, que diz o seguinte, 2 Coríntios 6, versículo 7, pela mensagem da verdade, pelo poder de Deus,
por vivermos em obediência à vontade de Deus. A segunda parte. Temos as armas que usamos tanto para atacar como para defender. Amém? Você sabia disso ou não? Sabia? Deus nos deu armas de defesa e armas de ataque. Nós precisamos usar essas armas para destruir essas fortalezas dentro da mente. Então nós precisamos usar isso, aprender a usar, porque os nossos pensamentos são fortes e poderosos. Lutar, eu acho que quando fala da destruição de fortalezas, um dos lugares onde as fortalezas elas se alojam é dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. Sabe que quando eu era mais jovem, não faz muito tempo que eu continuo sendo jovem, né? Eu buscava Deus, eu orava, eu encontrava Deus, ia nos encontros e tal. O diabo nunca me impediu de fazer nada disso, nunca. Ia aos encontros, eu vi coisas extraordinárias, eu vi sinais maravilhosos, que até hoje eu fico com saudade. Falei, Deus, faz novamente, nós queremos experimentar os seus sinais. E aí nós vimos coisas, encontros, eu já vi coisas, profetas de Deus, homens de Deus, sinais, eu bebi aquilo, eu enchia meu coração, meu espírito ficava cheio daquilo. Mas quando no final do encontro, sexta-feira à noite bênção, sábado de manhã, sábado de noite, né, domingo de manhã, mas na hora de ir embora, uma voz falava no meu coração: tudo isso foi uma bênção, tudo isso, na minha mente, tudo isso foi maravilhoso, mas não é para você. Fala comigo, mentira. Diabo, Satanás, seu mentiroso. Era uma fortaleza na mente. Aí tudo aquilo que Deus havia feito, o que acontecia? Eu perdia, porque eu acreditava na mentira do diabo. Amém? Hoje eu quero falar para você, eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo, experimentando tudo que eu estou experimentando, recebendo tudo que eu estou recebendo, mas não é porque eu mereço, é porque é para mim, porque Ele conquistou na cruz do Calvário. Amém? Amém? E quando Deus faz, eu sempre quero mais, porque Ele tem sempre mais, porque Ele pode fazer muito mais além, infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Amém? Fala comigo, eu quero pensar corretamente, eu quero falar corretamente, eu quero receber aquilo que é meu. Mas se o seu pensamento não estiver alinhado, mano, o inimigo vai te roubar. Certo? Fala, mas isso não vai acontecer. Amém? Amém? Na hora que ele falar, perdeu o Playboy, fala, perdeu você, lá no Calvário. Nós temos que entender que Deus quer fazer isso conosco, precisamos acreditar nisso, esperar isso, viver isso. E por que, gente, nós precisamos ter esses pensamentos? Alinhar o nosso pensamento. Primeiro, eu falei porque eles são sementes. Segundo, porque eles são armas poderosas. E terceiro, gente, porque nós somos os parceiros de Deus na terra. Fala comigo, nós somos os parceiros de Deus na terra. Sabe por quê? Jesus foi para o céu, não vai voltar mais para a terra para fazer mais nada na terra, assim, pessoalmente falando. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Ele vai reinar 1000 anos nessa terra. Vai ser o fim de tudo. Mas agora a obra está na nossa mão. Amém? É o nosso momento, é o nosso tempo. Então os nossos pensamentos são importantes. Nós precisamos acreditar nisso, receber revelação, destravar e avançar. Fala em Gênesis capítulo 1, no versículo 28, fala o seguinte: e Deus os abençoou, Ele lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o animal que se move sobre a terra. Quanto Deus colocou, quantas coisas Deus colocou. Põe a primeira parte, por favor. E os abençoou.
Eu já falei, vocês sabem disso, o que é abençoar? Ele os autorizou a prosperar, sim ou não? Autorizou a prosperar. O único casal de humanos que Deus colocou no jardim, hoje, se tornou hoje mais de 7 bilhões de habitantes, fora o que todo mundo já morreu. O único casal. Mas por que esse casal prosperou tanto naquele momento? Porque Deus os autorizou a prosperar. Deus os abençoou. Eu amo essa palavra. Fala comigo, autorizou a prosperar. Fala bênção. A bênção, gente, é mais forte do que a maldição. A bênção é mais forte do que a macumba. A bênção é mais forte do que a bruxaria. Amém? Eu sinto que há pessoas que vão para lugares onde elas querem que pessoas sejam amaldiçoadas, mas eu creio que Deus vai abrir as igrejas, eles vão saber que ali é lugar onde as pessoas são abençoadas. Vão trazer nome de pessoas, roupas de pessoas, objetos de pessoas, foto de pessoas. As pessoas virão e elas serão abençoadas, porque nós estaremos orando, declarando a palavra de Deus. O Senhor os abençoou, põe para mim novamente. E o Senhor os abençoou e dizendo: tenham muitos filhos, espalhem-se sobre a terra, dominem, tenham poder sobre os peixes do mar, as aves do céu e tal. Então Deus só deu ordem para eles, olha que interessante: frutificar, fala comigo, frutificar, multiplicar, sujeitar, dominar. Não tem nenhum aqui ser derrotado, ser subjugado, ser detonado, ser destruído, ser sapateado pelo capeta. Está escrito aqui ou não? Fugir das enfermidades. Não, está dizendo dominar, sujeitar, multiplicar, frutificar, encher a terra, sujeitar, dominar. Fala glória a Deus. Ele falou isso para o povo dele: ser cabeça e não ser cauda. Mas gente, quando nós entendemos isso, nós alinhamos o nosso pensamento, nós mudamos a nossa atitude. Agora eu vou contar um segredinho para vocês. Eu botei uma frase aqui bem grande, assim, tudo em letra maiúscula. Igual você recebe uma mensagem em letra maiúscula, geralmente a gente sabe que quando está em letra maiúscula, o que quer dizer quando está em letra maiúscula? Uma mensagem que você recebe no WhatsApp, ou você põe que chama quer dizer o quê? Está gritando. É deselegante quando você põe uma mensagem para alguém, escreve ali tudo em letra maiúscula, ou escreve na sua rede social, né, a etiqueta social fala que é deselegante escrever em letra minúscula, porque escreve em letra maiúscula está gritando. Mas eu escrevi aqui gritando. Não dá para dominar a terra sem antes dominarmos a nós mesmos. Você quer dominar a terra, você não consegue dominar a sua cabeça. Fala em Provérbios 25, 28, como a cidade sem muros, assim é o homem que não sabe dominar-se a si mesmo, que não tem domínio próprio. Essa tradução está na linguagem de hoje, né? Tem a tradução Ara, que fala: quem não sabe se controlar é tão... Não, isso. Vamos ler comigo? Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então nós vamos aprender por que os pensamentos são importantes, que nós somos parceiros de Deus. Deus quer que nós nos dominemos. Deus quer que nós aprendamos a trazer os nossos pensamentos em sujeição à palavra dele. Não dá para fazer a obra de Deus sem os pensamentos de Deus. Amém? Eu creio que essa obra aqui, ela é de Deus, não é do Carlos, ela é de Deus, não é do Sérgio, não é do Davi, não é de Deus, eu creio, mas não dá para fazer essa obra de Deus se nós não tivermos os pensamentos de Deus. Amém? E nós precisamos que Deus entre na nossa mente com os pensamentos dele. Olha que coisa maravilhosa, né, gente? Não dá para fazer a obra de Deus sem as ferramentas de Deus. Eu creio que Deus quer nos dar dons, nos dar ferramentas, nos dar habilidades, mas precisamos alinhar o nosso pensamento, mudar o nosso pensamento. Aí eu quero só encerrar, a gente fechar, já são 7h07. A pastora já me avisou em casa que eu tinha que terminar cedinho, né?
eu vou obedecer, né? 7 e 7 agora, então vamos seguir lá. Põe para mim, Filipenses 2, de 5 a 11. Vamos ficar em pé já, irmãos? Quem crê que Deus tem uma nova maneira para a gente pensar? A Bíblia fala do capacete da salvação, não é isso que fala a Bíblia de Deus? Nós falamos sobre armas de defesa, armas de ataques. Nós falamos sobre, eu li há uns domingos atrás que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Sabe que coisa mais maluca é essa? Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Que coisa... nós temos que ter certeza de que Deus tem um chamado para nós, mudar a nossa mente, realinhar os nossos pensamentos. Às vezes nossa mente está programada para pensar derrota, programada para pensar coisa ruim. Você conhece gente que só pensa coisa ruim ou não? Né? Quem aqui já ficou influenciado só a pensar coisa ruim? Levanta a mão. Às vezes as pessoas influenciam a gente. Mas nós temos que aprender que Deus, nós temos que ter forte a mente no coração. Eu ouvi um testemunho do filho do Billy Graham, e o Billy Graham falou pro filho dele assim, falou: filho, um dia eu vou estar dentro de uma caixa de madeira, centenas, milhares de pessoas vão estar à minha volta, vocês vão estar chorando, todo mundo vai estar triste e vão dizer que é o meu velório. Não se enganem, eu estarei vivinho na presença de Deus. Eu só terei mudado de endereço, só isso. Esta é a atitude que Deus espera de mim e de você. Falou: está todo mundo errado, achando que é o meu velório, que eu morri, e todo mundo chorando. E vocês estão todos enganados. Eu estarei vivinho na presença de Deus, só terei mudado de endereço. Nós precisamos aprender com um homem desse, sim ou não? Deus quer que nós tenhamos um outro sentimento, uma outra mentalidade, um outro raciocínio. Eu acho que talvez você e eu podemos ter tido vários pensamentos até aqui e até agora, mas Deus não desistiu de você, não desistiu de mim. Há uma obra em andamento, nós estamos em obra. Se você errar hoje, mas amanhã nós não vamos errar. Se você errar amanhã, mas nós vamos errar menos do que nós erramos hoje. A cada dia nós vamos aprender mais e vamos encher o nosso coração com a palavra de Deus, com pensamentos de Deus, para realinhar os nossos pensamentos, para fazermos a obra de Deus com os pensamentos de Deus, com as ferramentas de Deus. Amém? Como está escrito em Filipenses 2, 5, de 5 a 11. Vamos ler juntos? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Irmãos, isso que você leu, que nós lemos, é a verdade. O resto é mentira. Amém? Amém? Temos que ter o mesmo sentimento, os mesmos pensamentos. Ele passou pela cruz, ele passou pela desonra, ele se humilhou. Eu lendo o livro, nós estamos lendo João, eu já tinha anotado outros dias, Jesus, ninguém tomou nada dele, tudo que ele deu voluntariamente.
Ele não estava foragido, foi lá pegar, ele se entregou voluntária, por isso ele tem um nome que está acima de todo nome. Amém? Nesse nome todo joelho há de se dobrar, e nós cremos nisso. E sabe qual é o primeiro joelho que tem que se dobrar? Aqui dentro. Você. Às vezes nós queremos reconhecer, queremos a graça de Deus, a salvação de Deus, mas nós não queremos o senhorio. Mas Ele é Senhor, quem manda é Ele. E que Deus nos ajude. Amém? Que Deus te abençoe. Você que está me ouvindo em casa, Deus te abençoe. Esse nome de Jesus está contigo. Amém? Como nós lemos que em Gênesis o Senhor o abençoou para que eles prosperassem. Vamos orar nessa noite. Diga comigo: Senhor, abençoa-me muito. Alargue as fronteiras do meu território. Estenda sobre mim a sua mão. Livra-me de todo o mal. Que o Senhor me abençoe e me guarde. Levante sobre mim o seu rosto. Faça resplandecer sobre mim a luz da sua face. Com essas palavras, eu ponho a bênção de Deus. Ou melhor, eu declaro, eu já tenho a bênção de Deus, que é autorização para prosperar sobre a minha vida, minha mente, meus pensamentos, sobre minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado e, acima de tudo, a despeito dos prognósticos negativos, a despeito de toda a guerra política, a despeito de toda a armadilha, eu ponho a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil. Prospere, Brasil, cresça, renda-se ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Estaremos juntos online aí. Amém. Deus te abençoe.